eu preciso entender o desdobramento da ideia relacionada ao PSA. É fundamental esse entendimento. PSA. Você precisa ter isso muito bem delineado na sua mente. O PSA, ele está relacionado à ideia do pensar, à ideia do sentir e à ideia do agir. É a ideia do pensar, do sentir e do agir. Quando você raciocina a ideia de um pensamento, esse pensamento, naturalmente, você domina. Então você tem a seguinte ideia: olha, eu desejo ser aprovado. Olá, tudo bem? Olá, iluminado, gostei. Seja bem-vindo. Olha só, pensa comigo. Veja, raciocina. Você controla exatamente o que você pensa. Então vamos fazer aqui um exercício deste pensar, porque isso vai desdobrar no que eu denomino de poder da mente. Vamos pensar o seguinte: imagine que todo santo dia você olha para o espelho e diz assim: ó, nada da minha vida dá certo. Eu não consigo estudar. Eu não consigo aprender algumas disciplinas. Eu não consigo. Imagine ainda que você continua dizendo: eu não consigo. Vamos pensar: eu não consigo especificamente trazer um cenário de aprendizado eficiente. Eu não consigo resolver as questões. Eu não consigo estabelecer uma meta de estudo. Veja que o seu foco, ele está no não. Aliás, eu gravei um podcast muito importante ontem no meu canal no Telegram. Se você não faz parte do canal do Telegram do Prof. Alan, anote imediatamente para que você possa ingressar. Eu vou passar aqui para você, porque neste canal, diariamente, você receberá grandes dicas, grandes ensinamentos sobre como você aumentar, como você ampliar a produtividade nos estudos. Tá aí exatamente o canal. Se você não faz parte ainda, faça isso. Clique neste momento e passe a fazer parte do canal do Telegram. Ontem eu falei exatamente sobre onde deve estar situado o seu foco. E sem dúvida, o seu foco não deve estar no não. Você precisa virar essa chave. O seu foco, ele precisa estar no que você deseja e não no que você não deseja, tá? Então vamos raciocinar esses dois cenários: o foco exatamente no aspecto negativo e o foco no aspecto positivo. E aí nós veremos o desdobramento técnico que isso pode ocasionar. Fechado? Vamos imaginar o seguinte: quando você fala que a sua caminhada ela não progride, quando você menciona que você não consegue resolver uma questão, que você não consegue criar um plano de estudos e que você não cria uma solução para isso, naturalmente o seu pensamento não é um pensamento legal, não é um pensamento positivo. Bom, se não é um pensamento positivo, se é um pensamento negativo, qual é o sentimento que você carrega deste pensamento externado? É automático. Se você só diz exatamente assim: ó, não vai dar certo, eu não consigo, automaticamente o sentimento que você extrai é um sentimento de frustração. Quando você diz que não consegue atingir algo, você vai carregar dentro de você um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração vai gerar um terceiro aspecto. Então não esquece disso. Qual é o terceiro aspecto que gera? Muito simples.
a ideia de que você não terá vontade de agir. Lembre-se que o seu cérebro ele está programado exatamente para quê? Para que você exatamente economize energia. Ora, se você já está dando ensinamento para ele, se você está dando recado para ele que você não consegue, é automático. Ele vai dizer, então, para que você vai tentar? Se você não vai conseguir, você deu o comando, você apertou o botão errado para o seu cérebro. Olá, Marquinhos, seja bem-vindo. Então, quando você fala de uma forma equivocada, baseando-se no não, incentivando o não, dedicando o seu foco ao não, sem dúvida, você também terá nãos. Ou seja, você não conseguirá atingir o resultado esperado. Então, nesta configuração mental, olha a palavra-chave, neste mindset, o seu mindset, ele precisa estar focado. E o foco precisa estar no eu vou conseguir. Porque no foco negativo, você tem um pensamento negativo, que gera um sentimento de frustração. Ah, legal, vale a pena, foi aprovado na Polícia Penal em 2014, legal, Marquinho, gratidão, é isso aí, tamo junto, você é um dos mais de 5.000 aprovados na história aí do professor Alan, na história do Acerte. É muito importante esta presença, esse depoimento, porque assim a gente valida de fato tudo o que a gente extrai, todos os ensinamentos que a gente traz aqui através das redes diariamente, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Telegram. São 4 redes muito ativas que diariamente nós temos postagem de conteúdos, tá certo? Bom, então, eu gostaria de ainda elucidar para você o seguinte. Quando você pensa negativo e o sentimento é ruim, é automático. Isso vai gerar em você uma inação. Como assim uma inação? Uma falta de vontade de agir. Você ficará inerte. Você ficará paralisado. Você não terá vontade de agir. É por isso que você diz assim, ó, não gosto de algumas matérias. Lógico que você não gosta. Se você diz que não vai aprender essa matéria, automaticamente você gera um bloqueio na sua mente. Então, se você gera um bloqueio, toda vez que você pensa, imagine, só a título de exemplo, que essa disciplina seja matemática, como acontece com muita gente. Então, quando você gera esse bloqueio, o que é que você está dando? Qual é o recado que você está dando para o seu cérebro? Ah, quando eu penso matemática, isso significa erro. Eu penso direito administrativo, imagine, significa erro. Então é automático. Então eu não quero estudar aquela disciplina. Então isso gera um sentimento de inação. Perdão, isso gera uma inação, não é um sentimento de inação, é uma frustração que o sentimento é uma inação. Você não quer agir. A partir do momento que você não quer ou não consegue agir, isso não vai lhe gerar resultados. Não tem como, se você não praticar, se você não coloca em prática o método, é lógico que você não vai ter resultados. Então todos aqueles que seguem o método AV de aprovação, que seguem o método do professor Alan, não tenha dúvida que esse método ele só vai produzir resultados se você colocar ele em prática. Fala, Hudson, excelente noite. Seja bem-vindo. Então, se você... Isso tem que estar muito claro, gente, na mente de vocês. Você só vai ter resultado se você colocar em prática. Isso acontece quando eu elaboro a proposta pedagógica do Acerte. Se você não vai para uma aula presencial, se você não assiste a aula online, é lógico. Olá, Arlene, excelente noite. É lógico que você não vai ter resultado. Se você não coloca em prática, você não consegue. Então você precisa chegar na ponta. Você precisa agir, atuar. Quando você atua, é a chance de você conseguir ter o resultado. Só que quando eu falo em agir, eu não estou falando em movimentos desordenados. E é o que muitas vezes ocorre.
Eu ouço várias situações, vários casos, em que é dito exatamente assim: ah, mas eu estudo o dia inteiro e eu não consigo ter resultados, isso me gera um desânimo. Mas é porque essa ação está errada. E por que a ação está errada? Porque você, se não seguir um método pré-determinado, você vai ficar se movimentando. Movimentar é justamente você abre um livro e estuda uma matéria, de repente você já pega a videoaula de outra coisa e já olha, de repente você já está lendo a Constituição. Olá, Fabiola, boa noite, excelente noite, que bom que está aqui presente conosco. Então, é indispensável que você saiba o que você está fazendo, que você entenda qual é a estratégia. Se você não entende isso, se isso não está fixado na sua mente, você precisa dessa solução urgente. Sem isso, a sua caminhada ela vai continuar sem rumo. E você tem certeza que não quer uma caminhada sem rumo. Você tem uma estrada, você precisa seguir aquele caminho, e cada vez que aparece uma saída, você vai. Sabe por quê? Porque se você não tem a estratégia bem definida, você não consegue saber aonde você quer chegar. E não dá para ser de uma forma muito abstrata. Como assim abstrata? Ah, eu quero ser aprovado. Não dá para ser dessa forma. Porque para você ser aprovado, você tem que seguir um caminho. E é esse caminho que a maior parte dos candidatos a uma vaga no serviço público não sabe. Por exemplo, eu fiz uma enquete no meu canal perguntando o porquê as pessoas não são aprovadas. O que é que impede de ser aprovado? E 69% responderam: planejamento e organização. Só que planejamento, organização estão atrelados à necessidade de você aprender de forma eficiente, que é o terceiro pilar. Está relacionado ao quarto pilar, que é a inteligência emocional. Não adianta eu dizer que você tem todo um sistema para seguir se você não tiver força mental para alcançar o que você precisa. Senão todo dia você vai estar prostrado. Todo dia você vai ter um cansaço. Todo dia você vai ter uma enxaqueca. Todo dia você vai ter uma outra prioridade. Então quando a gente fala do pensar, sentir, agir, a gente pode se valer desses três itens ao nosso favor.